Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu achei que eu tivesse esgotado, né, o primeiro tópico de preservação da empresa no último vídeo que eu postei. Infelizmente, para mim apareceu 31 minutos, e só agora que eu me dei conta que ele só enviou para vocês 23 minutos. Eu tive um problema aqui com a conexão e o final não foi bem sucedido, infelizmente. Então, eu vou retomar o finalzinho para que a gente não perca, né, na qualidade do conteúdo, para que vocês entendam, para a gente fechar esse tópico e partir para o próximo tópico, ok? Então, o meu finalzinho aí foi falando a respeito da manutenção da fonte produtora, que tratava, na verdade, do quê? Da superação da crise econômico-financeira da empresa. De um lado, eu tenho o artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, me falando que, em primeira instância, eu tenho a manutenção da fonte produtora. O que é isso? A manutenção da fonte produtora é fazer com que a empresa continue se movimentando no mercado, né? Que ela continue produzindo os bens que ela produz, que ela continue cumprindo e realizando novos contratos. Então, eu tenho que fazer a empresa o quê? Continuar se movimentando. As operações têm que continuar girando, as operações têm que continuar acontecendo. Em segunda instância, eu tenho o emprego dos trabalhadores. Ah, professora, mas por que em segunda instância, se lá no artigo 83, os trabalhadores eles têm esse privilégio? O artigo 83 é a Lei de Recuperação Judicial e Falências, aquele rol taxativo, né? Por que isso? Porque não adianta eu pensar primeiro no emprego dos trabalhadores e não na manutenção da empresa se eu não tiver uma empresa funcionando. Do que adianta, gente, eu ter todos os trabalhadores da manutenção da empresa, não, da fonte produtora? Do que adianta eu ter todos os trabalhadores ali para mim disponíveis se eu não fizer a manutenção da fonte produtora, se a empresa não tiver em pleno funcionamento? E quando eu falo funcionamento, é condições de operar no mercado. Não adianta nada, né? Não adianta eu estar com uma empresa falida, quebrada e ter trabalhadores. Na verdade, eu vou gerar um custo a mais e vou gerar para eles mais uma expectativa de um recebimento que não vai acontecer ou vai acontecer com certa dificuldade, né? Então, assim, primeiro, a manutenção dessa fonte produtora para que ela possa se movimentar, eu crio meios para isso. E segundo, o emprego dos trabalhadores, porque eles vão ajudar o quê? A manter essa empresa. Então, eu vou organizar e depois eu tenho o quê? O pessoal, né? Para poder ajudar com que essa empresa continue se movimentando no mercado. Em terceira ratio, eu tenho quem? Eu tenho os interesses dos credores. E o interesse dos credores, gente, ele vem sempre em terceira instância, por assim se dizer. Por quê? Exatamente, eu tenho que ter a empresa rodando, os trabalhadores trabalhando e recebendo, consequentemente, para aí sim eu atender quem? O terceiro, né? A relação externa dessa empresa. Então, há aí, na verdade, uma ordem de grandeza e prioridade. Empresa, o trabalhador e o interesse dos credores. E por que grandeza e prioridade? Não adianta interesse de credor, não adianta emprego, se a empresa não estiver em pleno funcionamento, né? E se a empresa está em pleno funcionamento, a fonte produtora está em pleno funcionamento, mas eu também não tenho os empregados para poder ajudar nesse pleno funcionamento, não vai atender interesse de credor, né? E até mesmo porque, como eu já disse a vocês, os trabalhadores, são os primeiros a serem beneficiados, né, nesses processos de recuperação judicial e de falência. Não se esqueçam disso, ok? Inclusive, há o julgamento pelo STJ de um conflito de competência, onde eu coloquei para vocês que é o seguinte: é analisado o soerguimento da empresa, o emprego e a satisfação de crédito. Então, isso foi, inclusive, reconhecido pelo STJ. Então, o que nós temos aí? De um lado, eu tenho o artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que fala manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores, interesse de credores. De outro, eu tenho a Constituição Federal, falando da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica. De uma forma constitucional, na verdade, há uma confirmação do que é trazido na Lei 11.101, né, de 2005, a Lei de Recuperação Judicial e Falências,
Por quê? Para atender a função social da empresa, a movimentação, eu preciso, inclusive, ter não só a manutenção dessa fonte produtora, a empresa girando, como também os trabalhadores e com que os créditos dos credores sejam satisfeitos. Então, é um conjunto, tá, gente? Isso é uma engrenagem. A primeira é a fonte produtora, a outra que continua rodando ali junto com ela, né, para o bom funcionamento, é quem? Os trabalhadores, em terceira instância ali eu tenho os credores, né, porque não adianta também a empresa estar em pleno funcionamento com todos os trabalhadores e se esses credores não tiverem os créditos, né, seus créditos satisfeitos, o que vai acontecer? Eles vão demandar contra a empresa. Quiçá, inclusive, pedir, né, a falência dessa empresa porque ela não cumpre os compromissos dela. Em primeira instância, eles vão fazer o quê? Demandar contra ela judicialmente. E talvez eu tenha ali um crédito que sofra um grande aumento devido à multa, juros, aos ônus desse descumprimento, que pode levar ela à recuperação judicial. Então, essas três engrenagens, elas têm que girar juntas, tá? Essas três coisas, elas não são independentes, elas estão ali completamente ligadas, ok? E o Gladstone Hamed, gente, ele faz uma diferenciação importante, que é sobre uma coisa é a empresa, o interesse da empresa, outro é da sociedade empresária e dos sócios. Quando eu penso na preservação da empresa, na recuperação judicial, eu estou pensando no funcionamento da empresa, e não na sociedade. Quando eu falo de sociedade empresária aqui, eu falo nos lucros que aquela sociedade vai render, eu falo nos ativos que ela vai adquirir, né? Não, e nem principalmente do interesse do sócio, que é qual? Único, exclusivo de obtenção de lucro. Não, aquilo ali eu falo do interesse da empresa, que é o quê? Para que ela possa continuar atuando no mercado. Então, é uma visão micro, né? Pensando ali na empresa e não nas consequências que ela gera para a sociedade empresária e para os sócios, ok? E, bom, aproveitando, né, a oportunidade, nós vamos, então, para o segundo ponto, que são o quê? É o segundo ponto, que é a possibilidade jurídica. O que é isso, gente? Quais são as pessoas legítimas para requerer a recuperação judicial? Os empresários ou sociedades empresárias. E quando eu falo disso aqui, eu falo quais as empresas podem, né, e são passíveis de sofrer o processo de recuperação judicial ou extrajudicial. Eu não sei se vocês se lembram, foi tema, inclusive, na nossa última prova, falando a respeito disso, que é o quê? Que são essas sociedades empresárias, elas têm que estar regularmente inscritas, que é o que nós vamos tratar aqui daqui para frente. Aquele empresário, aquela sociedade simples, aquele empresário informal, ele pode pedir a recuperação judicial ou falência? Não, né? Inclusive, nós tivemos uma questão da nossa prova a respeito disso. Eles vão pedir o quê? Insolvência civil. Aqui não é um pedido de recuperação judicial para a sociedade simples, mas tão somente para sociedades empresárias, ok? Então, é importante que vocês se atentem a isso, está aí no nosso slide. A segunda coisa, sociedade regularmente constituída e com exercício regular há 2 anos. É o primeiro dos requisitos, tá? Da recuperação judicial. Exercício regular há 2 anos. E quando eu falo exercício regular, eu não falo da inscrição na junta comercial. Quando eu falo de exercício regular, é a atuação no mercado há 2 anos. Ok? Então, até uma pegadinha que vocês têm que ter cuidado disso. Não falo na hora da minha prova só não, mas eu falo assim, na vida de vocês, na hora de fazer esse pedido enquanto advogados, na hora de prestar um concurso. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento, né? De quando é possível fazer esse pedido, qual que é o tempo, quais são os critérios. E aí, eu vou pedir licença a vocês para que a gente faça juntos a leitura do artigo 48 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que fala dos requisitos para que o empresário ou a sociedade empresária possa requerer a recuperação judicial, tá? Então, vamos lá. Primeiro deles, não ser falido.
e se faliu, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes, que é o seguinte, aquele empresário, ele teve uma outra empresa que faliu, ok, mas aí, depois da falência, há uma série de responsabilidades, que a gente vai ver mais para frente, que devem ser cumpridas por aquele empresário, aquela sociedade empresária, para acabar todas as obrigações. Se ele não for falido, ou se por acaso ele faliu, ele cumpriu todas aquelas obrigações, então há perfeitamente observado o prazo de 2 anos, para que aquele empresário, ou aquela sociedade empresária, possa pedir a recuperação judicial. Bom, a segunda coisa, o que nós temos aí, então? Eu tenho aqui o pedido de... o pedido não, gente, perdão. Eu tenho aqui o segundo tópico. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Ou seja, professora, vamos desenhar isso. Vamos lá. Eu tenho uma sociedade empresária. E aí, eu já tenho 3 anos de atuação no mercado, então eu já cumpri o requisito dos 2 anos. Eu não fali, eu não tive outra empresa que sofreu processo de falência, ok. Então, passados esses 2 requisitos, estão preenchidos. E eu não posso ter pedido, há menos de 5 anos atrás, feito esse mesmo pedido de recuperação judicial. Ah, mas tudo bem, eu tenho 3 anos. Mas pensa numa empresa de 10 anos. Se ela tiver no 6º ano dela pedido a recuperação judicial, então ela não vai poder pedir novamente. Então ela fica durante 5 anos, quando a empresa pede a recuperação judicial a primeira vez, ela fica durante 5 anos sem poder pedir novamente. Isso é como no penal, a gente não tem as transações penais, e é uma vez só. Né? Na segunda vez, você já responde o processo criminal na justiça comum, não é isso? E aí, aqui funciona da mesma forma. Se eu pedir a recuperação judicial, daqui 2 anos eu peço de novo, eu vou poder? Não vou, tá? Ah, tudo bem, eu tenho outros requisitos preenchidos, mas eles não são alternativos, eles são cumulativos. Então, são 2 anos, não ter falido, ter no mínimo, não ter a menos de 5 anos pedido a recuperação, não ter a menos de 8 anos obtido a concessão de recuperação judicial com base no plano especial para microempresas, então, empresas de pequeno porte, as empresas SA, limitada, elas têm, qual que é o período delas? 5 anos, então, durante 5 anos, elas não podem pedir novamente a recuperação judicial. E as microempresas, as empresas de pequeno porte, EPP, qual que é o período que elas têm que ficar sem, né, de suspensão, que elas não podem pedir a recuperação judicial? 8 anos. Gente, se uma empresa pediu recuperação judicial e em menos de 5 anos ela pediu de novo, as chances que ela tem de sobreviver naquele mercado é muito pequena, então não faz nem sentido, né? Próximo requisito, não ter sido condenada ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101. O que é isso, gente? Essa pessoa, o administrador dessa empresa ou sócio controlador, ou a empresa, eles não podem ter sido condenados pelos crimes previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falência. Porque se eles incorreram em crime, eles vão em potencial, né, ter grandes chances de incorrer novamente. Então, se eles já estão, e quando eu falo condenação, é condenação em última instância, não é responder processo, né? É importante que vocês saibam diferenciar isso, é a condenação em última instância, tá? Sem possibilidade de recurso. Então, se houve condenação, e se por acaso essa pessoa condenada é administradora ou sócio controlador dessa empresa, essa empresa não poderá requerer a recuperação judicial, até mesmo porque a chance daquela empresa ter problema com aqueles credores naquele processo de recuperação judicial e ir direto para uma falência é grande. Então, eles colocam isso por quê? Para resguardar
os credores, para resguardar os trabalhadores, para evitar que eu postergue uma situação, que eu, inclusive, concedo uma recuperação judicial, por exemplo, aí eu trabalho ali com a confiança, como eu já disse para vocês em sala, eu tenho ali a confiança dos meus fornecedores, daquela pessoa, por exemplo, de quem eu alugo aquele espaço, aquele galpão onde fica o meu supermercado, e eu tenho uma pessoa ali que já está, né, incorrendo em um crime. Então, as chances de eu aumentar esse passivo que eu tenho, inclusive aumentar o prejuízo desses credores, desses trabalhadores que não vão responder, é muito grande, não vão receber, perdão, é muito grande. Então, se houver administrador ou sócio controlador que tiver sido condenado por qualquer dos crimes da Lei 11.101, a empresa não poderá requerer a recuperação judicial. E o que eu tenho que ter ali? Condições da ação e a possibilidade jurídica do pedido. Isso é super importante, né? Por quê? Tem que ser possível aquilo que eu estou pedindo. Às vezes eu vou analisar aquele pedido ali de recuperação judicial e falência, eu vou ver que realmente não tem como, aquilo não é caso de recuperação judicial, aquilo é caso de falência direto. Isso tem que ser analisado? Tem que ser analisado, tá? Uma segunda parte agora é analisar, e, na verdade, ela fica até um pouco óbvia, né, em detrimento do que eu falei agora, quais são as impossibilidades. Não haja 2 anos de atividade empresarial, não esteja o empresário falido, que foi o que eu coloquei para vocês no slide, não tenha transcorrido o prazo que deve mediar a concessão de uma recuperação judicial, e o pedido de outro, que é o prazo de 5 anos para as empresas SA, limitada, EIRELI, e o prazo de 8 anos para as microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, assim, é importante. Se eu cumprir os outros requisitos, não conseguir cumpri-los, já acarreta, consequentemente, na impossibilidade, ok? Bom, e por que isso, gente? É importante que vocês entendam o seguinte: toda essa análise feita, o que eu falei com vocês em relação à empresa estar regularmente inscrita e, na verdade, que ela exerça há 2 anos a atividade empresarial e não o registro na junta, ela tem que estar escrita? Tem. Mas não são 2 anos de registro na junta. É porque eles tentam evitar que conceder a recuperação judicial e tornar aquilo um processo oneroso tanto para a empresa quanto de uma forma, de uma visão social, quando, como eu já falei para vocês, você pensa que onerar o judiciário também é onerar, né, levar esse custo para a sociedade. Então, evita o quê? Que essas empresas que, desde o nascedor, elas são inviáveis ou pouco viáveis, que elas possam, então, trazer um prejuízo ainda maior para o mercado, porque uma recuperação, uma falência, como eu já disse a vocês, elas não têm consequência só para a empresa, elas têm consequência para o mercado econômico, né? Professor, quem teve a falência decretada pode pedir recuperação judicial? Não, né, gente? Isso é até um pouco óbvio, assim. Se você teve a falência decretada, não há por que pedir a recuperação judicial, né? Não tem motivo, não faz nem sentido. Mas é importante falar isso para vocês. E quem teve a falência pedida, uma coisa é a falência decretada, outra coisa é a falência pedida, mas está no prazo de contestação, porque o credor pode pedir a falência do devedor? Pode, mas não tem o prazo de contestação? Eles têm um prazo de contestação, vocês vão ver daqui para frente. E aí, aquele devedor, ele pode, então, pedir para que não seja decretada a falência dele, contestar, e logo em seguida pedir a recuperação judicial? Pode, porque pode ser de fato que não seja caso de falência, mas sim que ele consiga reerguer a empresa dele através da recuperação judicial. E pode perfeitamente ser deferido, tá? De acordo com o artigo 95 da LRF, a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Então, teve a falência decretada? Pode pedir? Não, até porque não faz o menor sentido. Mas foi requerida a falência foi pedida, mas está no prazo de contestação. Posso pedir a recuperação judicial? Posso, ela pode ser concedida? Sim, ok? Importante que vocês entendam isso.